Nova Suíça, perto lá do Ipanema. Houve uma série de questionamentos, porque a gente não vai, muitas vezes, conseguir conversar com o adolescente sozinhos. A gente tem a família, a gente tem pai, mãe, e assim, às vezes a mãe é mais compreensiva, às vezes a mãe é um pouco mais liberal em relação a isso, mas muitas vezes o pai, principalmente em relação à menina, né, a adolescente, ele não se comporta de forma a dar tanta liberdade assim. Existem pais que são mais livres, mais independentes, deixa a moça ter mais independência, mas não é, na nossa tradicional família mineira, uma questão tão fácil de lidar no consultório como a gente gostaria de fazer, né? A gente tem alguns objetivos quando vai começar a falar. Primeiro, definir idade para começar a conversar esse assunto, tá? Eu acho que o ideal seria que quando você faz a evolução, faz a puericultura, quando chega numa fase que a menina começa a desenvolver-se, começa a adquirir as suas características sexuais secundárias, o menino também, é melhor já começar a conversar. Primeiro, avisar, falar que existem métodos, que você pode lançar a mão quando necessário, para não ser surpreendido por uma gravidez não desejada, né? Existem esses métodos, tem uns que se adaptam melhor ou pior à adolescência, tem uns que têm mais vantagem e outros têm desvantagem. E a gente deve colocar a família nesse circuito, porque muitas vezes, se você fala com jeito, a família vai ser colaboradora. Se você não fala, a família vai ser um problema a mais que você vai ter. Então a gente tem que discutir a eficácia, contraindicações e os efeitos colaterais de todos os métodos mais importantes. E falar sobre os melhores métodos para evitar doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a AIDS. Mas nós estamos tendo um aumento dos casos, por exemplo, de sífilis, né, e hepatite. Então a gente tem que pensar. A gente foi feito, eu não lembro de onde que eu tirei essa estatística aqui, mas foi feita uma questão sobre a primeira relação sexual para ambos os sexos em adolescentes. E no sexo masculino, os meninos já tinham 314 contra 229 sim em relação ao não, ou seja, 64,6% dos meninos e 35,4% das meninas já tinham tido relações sexuais isso foi feito numa escola, tá? Outra estatística, o uso de método anticoncepcional parece que, assim, no caso dos meninos, 75,5% utilizaram e as meninas 76,4%. Como era uma estatística que foi feita sem que ninguém soubesse, né, sem que houvesse conhecimento sobre a resposta, eu acho que foi uma estatística bem feita, né? Algumas vezes a gente tem aqui as questões da gravidez e aborto. Em 84,9% não tinham nenhuma história de gravidez. Uma em 10,1% e até 3 ou mais em adolescentes, de 1,8% a 1,3%. Os filhos vivos, 31,7% das pessoas, dos que nasceram estavam vivos. Então, assim, abortos provocados, olha só, um aborto provocado aqui, 52,9% fizeram pelo menos uma vez e 11,8% fizeram 3 vezes ou mais.
Então é uma coisa preocupante, né? As consequências da gravidez são muitas, né? Então, por exemplo, necessidade de trabalho, para de estudar, é, gravidez trouxe vergonha, às vezes escondida, desemprego. Então, assim, são uma série de consequências, algumas boas, outras nem tanto. A gente fala que, muitas vezes, a gente tem, dentro da família, um orgulho muito grande, a gente vê que as mães às vezes se preocupam, né, com as filhas, e quando a criança nasce, a avó fica lá babando em cima da criança. Então, assim, o amor fala mais alto, né? Mas isso aqui é uma coisa que nos preocupa, a evolução de casos de sífilis até 2014, olha só. Aumentou, gente, nós estamos piorando a situação dos casos de sífilis. Nós estamos também mantendo uma taxa alta de casos de HIV no Brasil, tá? Muitos da HIV, a gente estava falando, o pessoal estava falando na outra aula, que o HIV, na verdade, até os 15 anos de idade, diminuiu por causa dos cuidados perinatais, né? Mas depois dos 15 anos, ele começou a aumentar de novo pelo uso de droga e pelas relações sexuais protegidas, tá? O HPV também é uma coisa que a gente está fazendo uso da vacina de rotina, né? E a gente vamos ter um resultado bem adequado, mas também não são todos os tipos de HPV que são protegidos pela vacina, tá? Da mesma forma que, opa, aí. Da mesma forma que a hepatite B, como eu tinha falado com vocês, e aumentou alguma caso de incidência, mas com a vacina nós vamos ter também uma diminuição bastante importante dos casos de hepatite B. Tá bom? Bom, é uma questão complicada. Qualquer idade é uma questão complicada, mas principalmente na adolescência. A gente não tem métodos providos de falhas ou riscos. E deve particularizar a escolha do método em função do perfil, das características da escolha do paciente. Gente, a gente tem que lembrar que o adolescente, ele não é aquela pessoa que possa observar um ciclo de forma adequada, não é uma pessoa que possa ter paciência na escolha do método. Então, ele deve estar sempre com o método à disposição na sua mão. Tipo assim, a camisinha feminina, tem que estar sempre com ele, tá? Por quê? Porque às vezes as coisas acontecem, não tem hora, não tem lugar, assim, o tempo é muito curto. Opa, espera aí que eu estou com um problema na conexão. Estão me ouvindo? Alô?
Gente, desculpa aí, mas eu tive um problema com a rede aqui e graças a Deus eu mesmo consegui resolver. Tá? Não foi problema foi o meu computador. Então, aí eu já consegui resolver a minha questão, mas não estou conseguindo... já consegui. Bom, então, tá beleza aí? Todo mundo ouvindo? Beleza. É uma questão complicada, né? Como já disse, a consulta a gente tem que fazer com um médico ou profissional de saúde habilitado, fazer uma anamnese cuidadosa. Pra vocês terem uma ideia, uma paciente minha, que eu fui chamado para atender, uma criança que estava na Santa Casa. Aí eu cheguei lá, aí a pessoa, não, cara, não é você, era o seu irmão, que é cirurgião, que está com caroço na barriga. Eu falei, mas eu estou aqui, deixa eu olhar aqui, às vezes, né? Aí quando eu vi era o baço. A menina tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos, branca, era o baço dela que estava crescido. Aí eu aproveitei, internei, fiz os exames, a menina tinha uma anemia falciforme, né? Então, o que acontece? Você tem esses problemas da obstrução vascular, aquela coisa, tal. Quando ela chegou na adolescência, já estava maior, a mãe dela levou a menina no ginecologista para poder fazer explicar como é que seria a questão da contracepção, e o ginecologista passou um anticoncepcional hormonal combinado para a menina. O que houve? A menina fez uma trombose e perdeu uma das pernas, para vocês terem uma ideia. Então, o que eu falo é o seguinte, a gente não pode deixar de fazer uma anamnese cuidadosa para ver, inclusive, na questão da família, se existem casos de trombose, problema vascular, e que a gente precise modificar o método quanto a isso. Tá? No primeiro contato, a gente tem a criação de um vínculo, a criação daquela confiança entre o adolescente e o médico, né? E muitas vezes é comum o adolescente iniciar a vida sexual sem antes obter um conhecimento sobre contracepção, né? Ou concepção, mas aqui seria contracepção. Se não houver qualquer prejuízo à saúde ou uma gravidez indesejada, a gente vai orientar sobre esse assunto, e se houver também, porque se já passou essa gravidez, vai precisar fazer o método de novo. Se adoeceu, se pegou uma sífilis ou alguma coisa assim, vai precisar cuidar de novo. Então, o método anticoncepcional, na prática, ele não deve enfatizar só a gestação, mas também a proteção contra ISTs. Tá? Aqui, a gente tem a situação de riscos que ocorrem na gravidez de adolescentes, né? Isso aqui com a SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria, que colocou. Os fatores que aumentam os riscos de gestação, idade menor, 16 anos, ou primeira menstruação a menos de 2 anos, tá? Então você vai ter uma competição biológica entre a mãe e o feto pelos mesmos nutrientes, estando ainda o adolescente em fase de crescimento e maturação puberal. Altura inferior a 1,50 m, ou peso menor que 45, não tem corpo para aguentar uma gravidez adequadamente. Adolescente usuário de álcool, outras drogas, lícitas ou ilícitas, gestação decorrente de abuso, estupro, atitudes negativas contra a gestação, rejeição ao conceito, a tentativa de interromper a gestação, tentou aborto, tomou medicação, dificuldade de acesso e acompanhamento ao serviço pré-natal, não realização do pré-natal, menos que 6 visitas de rotinas, presença de doenças crônicas, diabetes, doenças cardíacas ou renais, doenças sexualmente transmissíveis, né? Presença de doenças agudas e emergentes. Marcelo, a gente vai falar sobre isso durante essa aula, sabe? Não existe uma maneira certa, existe uma série de maneiras, e eu estou perdendo minha conexão de novo. Algum problema está acontecendo seriamente aqui. Estão me ouvindo ainda?
Então tá. Ocorrência. Da gravidez, tá? Isso é só para a gente começar. Existem os riscos para mãe, existem os riscos para criança, prematuridade, nota abaixo de 5 no APGA, infecções de transmissão vertical, cuidados intensivos, falta de acompanhamento médico. Então, existem vários riscos e existem riscos também para o binômio mãe e filho, né? Anomalias graves, abandonar instituições, amamentação e tal. Isso, na verdade, vai criar uma situação em que a gente vai usar esses determinados problemas, né, biológicos, psicossociais e obstétricos, que vão se constituir em fatores de risco importante, e esses fatores de risco vão repercutir na gravidez para o recém-nascido, para os dois, individual e saúde pública. Todas as vezes que a gente tem um problema num determinado grupo, a gente vai ter problema para a saúde pública no tempo todo. Então, quando a gente for avaliar o uso ou não de medidas contraceptivas, a gente tem que colocar isso tudo na mesa. A gente tem que colocar isso tudo para discussão. Júlia, eu acho que não é só você que está tendo problema com construção, não. Aqui também nós temos uma furadeira aqui para avaliar. Acho que eles sabem que eu dou aula aqui na terça-feira e uso a furadeira só na terça-feira de manhã. Então, para a gente poder falar sobre contracepção, em qualquer faixa etária, não só na adolescência, a gente tem alguns preceitos que a gente tem que colocar. O método é eficaz, tá? Existe uma taxa de falha real, existe uma taxa de falha teórica, né? A taxa real quase sempre é muito maior do que a taxa teórica. A aceitabilidade é adequada, então o adolescente ou o paciente qualquer, ele vai aceitar bem aquele tipo de método, né? É disponível, você tem, lá no centro de saúde, você tem camisinha à vontade, você tem camisinha feminina à vontade, você tem pílula. Cara, é só ir lá e ver qual é o método ideal para você. Você tem facilidade para usar e manusear aquela forma. É complicado fazer conta. Você vai ter que usar determinados tipos de medicamentos, por quanto tempo. Vai ser complicado um adolescente usar.
ela vai usar escondido da mãe, né? Vai usar escondido do pai. Se o pai pegar aquilo, o que vai acontecer? Então, você tem que pensar nisso tudo, a gente tem que conversar sobre isso tudo, tá? Você tem que estar preparado. O método, assim que você para de usar, você pode recuperar a fertilidade, né? Esse método inócuo, ele causa danos ou ele causa menos danos. Então, existem, por exemplo, as pílulas que podem causar danos, às vezes vai ter um edema, às vezes dor na mama, dor de cabeça, pressão, etc, etc. Mas isso passa com os meses, passa com o tempo que está se usando isso. Então, a gente precisa, na verdade, procurar métodos que sejam mais inócuos possíveis, mas que tenham uma eficácia boa. Por isso que a gente, quando for falar de métodos, por exemplo, usar tabelinha e tal, a gente não gosta muito disso para adolescente. Então, o método contraceptivo, ele deve ter um custo baixo, uma eficácia boa, né? A gente tem que confiar nesse método. Ele deve ter pouco risco para a saúde, está disponível, tem que estar envolvido, o casal tem que estar envolvido, procurar afastar, procurar planejar tudo que você vai fazer na vida, que eu falo sempre aquela questão de seja esperto. Eu falo mais com as meninas do que com os meninos. Porque muitas vezes eu vejo aqui, depois que fica grávida e tal, o menino até às vezes se afasta da menina e ela fica por conta lá, a família dela tomando conta da criança, a dificuldade de arrumar dinheiro. Esse mundo é meio cão para mulheres, viu, gente? É meio complicado. Então, elas é que têm que ser espertas nesse sentido. Os métodos anticoncepcionais principais estão aqui, né? Então, a gente vai desde tabelinha, muco cervical, anel vaginal, adesivo, implante, leite materno, aleitamento materno, que também pode ser considerado um método também, diafragma, vasectomia, todos estão aqui. Todos têm um custo e uma eficácia. A eficácia aqui, a gente vai aumentando a eficácia de acordo com o método, de acordo com a seta para cima, desde o método tabelinha, espermicidas, preservativo e tal, até um implante, a vasectomia, a esterilização feminina e o uso do DIU. 81% é o percentual aproximado de mulheres brasileiras que utilizam contraceptivos, mas 25,9% delas passaram por uma esterilização. Tá? Isso é um quadro preocupante também, porque não teria necessidade. É uma cirurgia, envolve anestesia e envolve, inclusive, uma possibilidade de não poder voltar atrás, né? A maior parte das mulheres não tem como recanalizar. Algumas se canalizam quando não querem, né? Então, o primeiro método que nós vamos falar, mas nós vamos falar pouco, tá? São os métodos naturais ou comportamentais. Por que a gente vai falar pouco? Porque precisa de algumas coisas que o adolescente não tem. Observação, calma, tranquilidade, esperar a hora certa e uma taxa de falha muito elevada. Tá? São métodos pouco eficazes, devem ser abordados, né, mas não devem ser utilizados. E a gente tem algumas técnicas para detectar a ovulação e, portanto, o período fértil. Primeiro é o método de Eugino-Quinaus, que você tem que considerar a provável época da ovulação, o período de fertilidade do óvulo, o tempo de vida média de espermatozoides, e conhecer de 6 a 12 ciclos para poder ter um pouco mais de segurança. Ou seja, não serve, né? Eu não vou nem falar aqui não, porque eu acho que besteira vocês explicarem isso para as meninas, está preferível o método de barreira. Tá? É o método inócuo, bom acesso, não tem custo financeiro, necessita de disciplina e autocontrole, tudo que os adolescentes têm à vontade, né, gente? Precisa de 6 meses de observação do ciclo no mínimo, e a taxa de sucesso geral é de 9%, sem contar com a taxa entre adolescentes que não é conhecida. Então, não é recomendado. Tá? Aqui a gente tem o tempo, o período fértil,
por exemplo, você vê num quadro de 1 a 30 dias, você vai ter do dia 10 ao dia 19, que são os dias férteis. Então, isso para adolescente esperar, para ter paciência, vai ser complicado. Por isso que eu falo que os métodos de barreira são os mais indicados, talvez, para eles, né? Tem o método de Billings, ou do muco cervical, então ele vai analisar o muco cervical. Quanto mais abundante, quanto mais presente... Patrícia, realmente, muitas vezes não entendem também. Mas, assim, hoje, a gente está com uma... Está até difícil conversar com os adolescentes, sabe por quê? Eles sabem tudo. Eles ouvem, vão na sexualidade, então é uma coisa assim absurda, sabe? Pode ser que eles não sejam induzidos a pensar de forma correta, mas como a gente pelo menos sabe que na hora de buscar informação, os adolescentes são campeões, tá? Eles vão em todas as redes sociais, eles utilizam, mas o problema é que as redes sociais não são um lugar de muita segurança para obter informação, tá? A análise do muco cervical também é importante, que quando você está na fase fértil, você tem um muco cervical mais abundante, ele é mais elástico. Então, a gente recomenda, assim, quando vai falar sobre isso, falar com a analogia da terra seca. Então, por exemplo, quando você está com um muco cervical mais seco, tem menos quantidade e tal, é época certa de você ter relações, porque você não vai engravidar. Mas também é um método que não é aconselhado para adolescentes. Temperatura basal, a gente usa mais para estudos de fertilidade, também não é adequado para adolescentes. Então, a gente vai usar também um método sintotérmico, o coito interrompido. O uso típico, a falha do coito interrompido chega a ser 19%, ou seja, de cada 100 pessoas que utilizaram o coito interrompido para tentar sustar ou não ficar grávida, 19% falha, ou seja, um quinto, né, não tem. Então, nós temos aqui os métodos de barreira, eles impedem o acesso do espermatozoide ao útero, com obstáculos mecânicos, químicos ou ambos, né? Os mais populares são os preservativos masculinos. Ele, em relação ao método hormonal, ele tem menos eficácia, mas geralmente por problemas de ordem utilização, tá? Mas ele tem um efeito protetor contra o IST, HIV, né? E o mais comum é o preservativo masculino. O problema maior do preservativo masculino está na questão da utilização, ou seja, a cabeça de quem usa. Se os meninos tivessem uma cabeça adequadamente, assim, bem boa, com maturidade, seria mais fácil, porque eles já carregariam o preservativo consigo, né? Uma hora que apareceu e vão lá e estão protegidos. A menina, então aqui eu falo o seguinte, eu sempre falo com as meninas, vocês é que devem estar munidas. Então, o preservativo feminino, você pode chegar no posto de saúde, pegar, ele é mais caro que o masculino, mas está à disposição, qualquer posto de saúde, lá em Santa Rita do Ibitipoca, está lá à disposição, mas lá não tem jeito, impressionante a quantidade de menina que fica grávida naquela terra lá, e tem à disposição de graça, tá? Não quer dizer que não tenha, pode conversar conosco, pode conversar com o Dr. Milton, com o Dr. Tiago, está sempre à disposição lá, e na verdade não utilizam de forma correta. O Tarcísio também, o Marco Aurélio trabalham lá. Então a gente tem essa informação e muitas vezes ela não é usada de forma adequada, né? Eles são de baixo custo, podem ser feitos de látex, poliuretano e pele de carneiro. A eficácia depende do uso correto, a motivação e a qualidade. Ela pode ser, o índice de falha pode ser de 3% para uso perfeito, até 14% para uso típico, tá? Que é o uso real. Os de látex podem ser lubrificados com silicone, à base de água, podem vir com espermicidas, com lubrificantes, podem vir em vários tamanhos, formas, texturas e cores, além de sabores.
Eles não devem ser usados como lubrificantes, porque podem ser degradados. Ele já tem um próprio lubrificante dele, então não é o ideal. Principalmente quando o lubrificante é à base de óleo. Aí teria que ser mais um creme, alguma coisa assim. Os de poliuretano são mais finos e mais sensíveis do que os de látex e são usados naquelas pessoas que têm alergia ao látex, né? Eles deterioram mais lentamente, mas e o grau de proteção contra a AIDS é semelhante ao látex. Os de pele de carneiro, eles podem evitar a gravidez, mas não protegem contra ST e HIV. Até de linho, antigamente era usado um linho fino e tal, que diminuía a ocorrência de gravidez, mas também nunca protegeu contra doenças sexualmente transmissíveis. Tá? Esse é o nosso amigo preservativo masculino. Tá? Então, não só protege bem contra a gravidez, mas protege muito contra HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Existe o preservativo feminino, que é uma bolsa cilíndrica de poliuretano, ele é mais caro, tá? Mas também protege contra IST, e a taxa de falha pode ir de 5% a 21%. 5% é uma taxa ideal, 21% é uma taxa típica. Só pode ser utilizado uma vez e não deve ser usado os dois preservativos masculinos junto com ele. Primeiro que vai dar um cheiro de borracha queimada danada, né? Tudo bem. É esse aqui, ó. Ele é colocado, essa parte fica na vagina e esse aqui vai até o útero. Então é um pouco mais difícil de utilizar, mas as meninas têm que ter, né? Eu acho que deveriam usar isso com mais frequência, porque nem sempre os meninos usam. O diafragma, ele é pouco utilizado no Brasil, mas ele tem algumas características, ele tem várias numerações. Então, você, quando vai comprar na farmácia, você compra a numeração que o médico adaptou, porque precisa de ser feita uma medição do fundo de útero. Tá? E até assim, caso você tenha aborto, gravidez ou ganho de peso, você tem que pedir de novo o fundo da vagina, do fundo de útero, no fundo da vagina. Tem maior incidência de infecções geniturinárias e algumas ocorrências de choque tóxico. O índice de falha 2% a 6%, e pode usar geleia espermicida caso haja mais de um coito. A forma dele é essa aqui, de poliuretano, e tem que entender um pouco de anatomia feminina para poder adaptá-lo adequadamente. Tá? Os espermicidas, eles inativam os espermatozoides. O mais conhecido é o nanoxinol 9, pode ser usado em geleias, espumas, cremes, tal, supositórios. E deve ser usado em associação com outros métodos, como o diafragma. Eles aumentam a ocorrência de fenômenos inflamatórios vaginais e não é indicado para pessoas com risco comentado para doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Esse aqui é o nanoxinol, pode ser usado o mefegol e o cloreto de benzalcônico. O cloreto de benzalcônico, vocês devem lembrar até do cheiro dele, quando vocês foram usar antigamente Sorine, nariz e tal, aquela que tem um cheiro meio de cravo de defunto, tá? Ele também é utilizado como espermicida. É colocado no diafragma, tá? As esponjas não são disponíveis no Brasil, com custo elevado, com índice de falha de 9% a 27%. É mais fácil colocar do que o diafragma, tá? O DIU, né, é um dispositivo de plástico mole, pode ser revestido de cobre ou hormônio e inserido no útero através da vagina por um profissional habilitado. Ele é reversível, de boa eficácia, extremamente seguro, não faz mal para a pessoa, pode promover alteração espermática, ovular, cervical, endometrial e tubário, e leva à inibição da fertilização.
Você pode colocar em qualquer época do ciclo, mas preferencialmente durante o período menstrual. E a possibilidade, quando as condições cervicais são melhores e não há possibilidade de engravidar. Tá? As complicações são dor, reação vagal, sangramento, laceração do colo, perfuração e bacteremia transitória. Aqui são os tipos de DIU que a gente tem. Aqui está a menor escala, tá, gente? Aqui está em maior. É só uma. As contraindicações suspeitas de gravidez, anemia, doença cardíaca valvular, quando você pode ter uma entrada de bactérias e pode provocar até uma endocardite bacteriana, sangramento fora do período menstrual, dismenorreia, hipermenorreia, câncer genital. Anomalia, a não ser que você queira colocar 2 DIU, né, um em cada corno do útero, vai ser difícil. Convivência com HIV, história prévia de gestação ectópica, infecção pélvica e alergia ao cobre. Os de cobre, eles apresentam índice de falha entre 0,5% a 0,7%, que é um índice baixíssimo, né, gente? E menor incidência de efeitos colaterais. E, antigamente, até há pouco tempo atrás, a gente não usava isso em adolescentes, tá? Com medo, vocês vão ver mais na frente aqui, mas agora houve mudança na indicação. Pode utilizar, ele é seguro. Quando você já tem, pelo menos assim, a adolescente tem um parceiro usual e que para evitar a gravidez, mas ele não vai evitar ISTs. Antigamente a gente considerava controverso o uso do DIU em mulheres nulíparas, tá? Mas já mudou, está seguro. Ele pode aumentar cólicas e fluxo menstrual, tem que alertar para febre, dores hipogástricas, desúria e corrimento uretral no parceiro, então procurar atendimento médico quando o caso ocorra. Ele fica nessa posição, ele tem uma cordinha para poder tirar com mais facilidade, e qualquer ginecologista ou enfermeira obstétrica está habilitada a colocar. Ok? Os métodos hormonais são os mais eficazes, estão disponíveis, e aí tem uma historinha que até a década de 40, 50, a gente falava o seguinte: relação sexual, gravidez. Tá? Não existia uma possibilidade da mulher ter uma relação sexual prazerosa, o que quer que seja, e dificilmente ela deixava de ficar grávida, ou quando tinha sorte não ficava. Então era uma situação meio complicada. Os hormônios, né, os anticoncepcionais hormonais, eles vieram para dar um pouco mais de liberdade às mulheres para terem as suas relações sexuais sem que elas não engravidassem. Até para casadas isso é difícil. Quanto mais tinha, era um filho atrás do outro. Lá em casa nós éramos 10 filhos. Então, assim, eita, filha.
Os hormonais são considerados mais eficazes, estão disponíveis nas mais diversas formas de apresentação. Eles só perdem eficácia para os métodos cirúrgicos, né? Então, o que a gente tem, o principal é o anticoncepcional hormonal combinado oral. Essa pílula que é utilizada há muitos anos e tal, ela é de alta eficácia e acesso relativamente fácil, uso fácil também, desde que você não esqueça. Então, quase sempre, as falhas são na utilização, como esquecimento, atraso, por exemplo, uma diarreia, má absorção, interação com outros medicamentos, etc. Os componentes básicos são o estrógeno, tá, e a progesterona. O estrógeno geralmente é etinil e estradiol. E a progesterona pode ser usada levonorgestrel, noretindrona, ciproterona, desogestrel e gestodeno. A gente faz, o mecanismo de ação principal é a inibição da ovulação por bloqueio da liberação de gonadotrofinas pela hipófise. Então, ela bloqueia o GnRH. Tá? Modifica o muco cervical, torna ele mais espesso e fica hostil à migração dos espermatozoides. É como se você fizesse a analogia de uma pessoa nadando numa piscina de água, né, e depois essa piscina se enchesse de lama, se tivesse que nadar ali. É muito mais difícil para o espermatozoide. Diminui a contratilidade das tubos e também a resposta ovariana às gonadotrofinas. Alguns outros efeitos, por exemplo, na síndrome do ovário policístico, né, você pode usar o anticoncepcional para regularizar as menstruações, reduzir o fluxo menstrual, alivia a dismenorreia, melhora a acne e sutismo e protege contra cistos ovarianos e processos inflamatórios pélvicos. Os efeitos são mais intensos nos 3 primeiros meses de gestação, de utilização, quando o organismo está em fase de adaptação ao método. Assim como os efeitos colaterais também são mais intensos nos 3 primeiros meses. Tá? Alguns efeitos indesejáveis, que são que a gente acha que muitas vezes no início eles podem ser piores, depois eles têm uma melhora. As perdas sanguíneas ao longo do mês, spotting, são inesperadas, aumento do peso e edema, dor na mama, cefaleia, nervosismo. E há alguns estudos mostrando que sobre a sexualidade, o fato de você ficar mais tranquilo, que não vai engravidar em toda a relação sexual, isso pode melhorar até a sexualidade, pode melhorar o prazer, né, no sexo. Mas também alguns efeitos indesejáveis da pílula podem ter piora nessa sexualidade. Os níveis menores de serotonina também são atribuídos aos anticoncepcionais, levando à depressão e até ao suicídio. As contraindicações, né, como as doenças hepáticas, doenças metabólicas, tromboembólicas, que eu falei da minha paciente, né, que era com anemia falciforme, doenças cardiovasculares, neoplasia, hormonodependentes, pacientes obesas e fumantes, principalmente após os 35 anos. Nós temos 3 formas de associação do estrógeno com a progesterona. A gente tem aquela monofásica, que em todas as fases do ciclo você vai ter a mesma quantidade de estrógeno e progesterona. Tá? Então você tem 21 ou 22 comprimidos de mesma composição e dosagem, e 6 ou 7 unidades de placebo para completar, para você, por exemplo, começar uma cartela assim que terminar a outra, não ficar aqueles 6, 7 dias sem medicamento, porque senão você esquece. Quando você tem que tomar todo dia, é muito mais fácil. Existem as bifásicas e trifásicas, com 2 a 3 tipos de comprimidos ativos de cores diferentes, só que com proporções diferentes dos hormônios, para a gente ter uma esteroidogênese ovariana mimetizada, e assim a gente tem um índice de efeitos colaterais menor, a eficácia é a mesma, não tem problema em relação a isso. Tá? Considerar que, além da eficácia, os efeitos colaterais, contraindicações, interações medicamentosas e até o perfil da adolescente tem que ser levados em conta para poder utilizar. Né? A gente deve preferir usar os produtos com
dose de esetil estradiol, abaixo de 30 microgramas, e progestágenos com pouco ou nenhuma atividade androgênica, né? Principalmente acetato de cicloferona, desogestrel e gestodeno. Acompanhamento periódico e não utilizar esse tipo de anticoncepcional na amamentação, porque ela compromete a qualidade e a quantidade, dizem que até o gosto do leite materno. O modo de usar, eu acho que não precisa da gente ficar falando muito, mas no primeiro dia do ciclo, usar a primeira dose até o término da cartela, preferencialmente no mesmo horário. No final, fazer pausa de 7 dias, vamos utilizar o placebo, né? E, independentemente de sangramento ocorrer. Se não houver menstruação, deve procurar o médico para ver se não está grávida. Caso de esquecimento, se for menor que 12 horas, uma pílula imediatamente, continuando o uso regular. Se for maior, 2 pílulas. E utilizar um método de barreira até o início da cartela seguinte. 2 ou mais pílulas, suspende, usa o método de barreira e começa de novo no próximo ciclo. Vômitos até 4 horas após a ingestão, então você deve usar um método de barreira. Pausa não deve ser utilizada, então você terminou uma cartela, sempre começa a outra para não ter problema. Vamos lá. Continuando. As mini pílulas aqui, elas têm só progestágenos. Normalmente elas são utilizadas para aquelas mulheres que estão após 6 semanas da gestação e querem voltar à sua vida sexual. Pode-se utilizar essa aí, porque ela não interfere com a produção e nem com a qualidade do leite materno. Deve ser tomada de forma ininterrupta e elas têm como efeitos, né, benéfico, inibe a ovulação e aumenta a viscosidade do núcleo cervical. Alguns efeitos como náusea, vômito, cefaleia e até perda de cabelos, né, pode acontecer também. E então a gente, normalmente, se não for muito, a gente não para de usar. Se for muito, tem que ter descontinuado. Então a alopecia é uma queixa muito frequente e a mãe sempre acha que é por causa da amamentação, tá? Mas geralmente é por causa do anticoncepcional. Eles têm uma falha um pouco maior dos anticoncepcionais hormonais combinados orais e algumas horas de atraso pode comprometer a eficácia. Não deve se usar antes dos 16 anos porque tem um efeito hipoestrogênico, tá? Nós temos também o contraceptivo injetável mensal. Ele tem uma vantagem que, se você lembrar de usar todo mês, não precisa ficar lembrando das pílulas todo dia. Mas ele tem um problema também. A partir do momento que você injetou, você não tem como tirar mais. Então, os efeitos colaterais, muitas vezes, são duradouros. Você tem que usar outros medicamentos que não só a simples retirada, tá? Não interfere com o ato sexual e pode ser usado, é muito seguro. O principal é a ciclofêmina. Tá? Alguns efeitos colaterais são alterações na periodicidade do sangramento, aumenta a periodicidade. Às vezes você tem alguns meses sem ter sangramento. Dor nas mamas e aumento de peso corporal. As contraindicações são patologia estrógeno-dependente, hepatopatia grave, enxaqueca recidivante, câncer genital e mamário, lactação e suspeita de gravidez. São aplicados por via intramuscular antes do 5º dia do ciclo menstrual e todo mês deve ser aplicado de novo, tá? Ele contém estrogênio natural com progestogênio sintético, tá? O injetável trimestral é a mesma coisa, só que vai ficar 3 meses sem aplicar. Então deve ser aplicado no 5º dia do ciclo menstrual a cada 90 dias.
o índice de eficácia é altíssimo, né? A falha é de 0,3%. Tá? Não se recomenda o uso antes dos 16 anos pelo risco de diminuir a calcificação óssea. A mulher, nesse caso, ela tem que ser feita uma rotina, inclusive de utilização do cálcio, etc. Reduz o câncer de mama, endométrio, gestação ectópica, anemia, dor ovulatória e doença inflamatória pélvica. Quase sempre os efeitos colaterais mais importantes são a demora no retorno à fertilidade, sangramentos irregulares, amenorreia, aquela cefaleia, alopecia, redução da libido e aumento do peso corporal. Contraindicações: sangramento vaginal sem diagnóstico, doença trofoblástica, câncer de mama, doença isquêmica coronariana, diabetes com vasculopatia. E lembrar, gente, que eu já falei de novo, eu já falei isso antes, ele não pode ser tirado, não é igual o anticoncepcional que você para de usar e acabou. Então é mais complicado, você vai ter que usar outros medicamentos para poder combater os efeitos colaterais desse, tá? Neoplasia hepática, hepatite ativa, que são casos raros na adolescência, ainda bem. Os implantes, pode ser, a base dele é um silicone polimerizado, né, ou atileno vinil acetato, tá? São o Norplant e o Implanon. E tem hormônio no interior, que é liberado continuamente em doses baixas para a corrente sanguínea. Ele inibe a ovulação e também promove alterações no músculo cervical. Além dos efeitos colaterais, que é semelhante aos outros hormônios, também pode levar a infecções no local e pode ser difícil a sua retirada. Muitas vezes você tem uma fibrose no local que impossibilita. Deixa cicatriz, as contraindicações são as mesmas que dos outros progestágenos, longa duração, reversíveis e de elevada eficácia. As menstruações, normalmente, elas escasseiam, ficam menos intensas, então isso muitas vezes é interessante, por exemplo, para atletas, para uma série de coisas, que a menstruação e a tensão pré-menstrual, elas diminuem a capacidade física das atletas de alta performance, tá? Então está com supressão da dor da ovulação, melhora da dor associada à endometriose e redução da doença inflamatória pélvica. Fica geralmente nessa posição até por 3 anos. Fácil de colocar, tá? Colocado com tipo uma caneta, faz uma incisão pequena, coloca uma caneta com anestesia local, sem problema. Existem também as pílulas para uso vaginal, tá? Que elas vêm com 21 comprimidos, depois faz um intervalo de 7 dias e começa no 8º dia do novo ciclo. São essas aqui. Então vem até com o dia certo para poder aplicar. Nós temos também a pílula anticoncepcional de emergência. Não é um método contraceptivo de rotina. É um método de emergência, como o nome já diz. Tem gente aí que usa isso aí 2, 3 vezes no mês ou várias vezes no ano. Não é para ser usado dessa forma. Ele é usado quando você tem uma relação desprotegida, tá? E aqui você não tinha, não tem outro meio, tá bom? Para ajudar a diminuir a incidência de abortos provocados. Ela usa compostos hormonais concentrados em alta dose por curto período de tempo nos dias seguintes a uma relação sexual desprotegida. Pode vir apenas com progestogênio, isso é importante, tá? Ou com progestogênio e etilil estradiol. Nunca com estrógeno puro, sozinho. Ajuda a diminuir a incidência de abortos e não deve ser usado como método de rotina. Então, a gente sabe que depois de uma relação sexual desprotegida, apenas 8% das mulheres engravidam como taxa. Com a anticoncepção de emergência, essa taxa pode cair a 2%. Mesmo assim, é alta em relação aos outros métodos.
e está relacionada com o tempo de início. Então, ela tem eficácia de 95% nas primeiras 24 horas, de 85% entre 25 e 48 horas e 58% entre 49 e 72 horas. Na verdade, a gente fala uma coisa e depois a gente desdiz, como diz o outro. Se eu falo que ela não é abortiva, então ela não deveria ser usada antes de 72, depois de 72 horas. Tá? Ela impede o encontro do espermatozoide com o óvulo, impedindo a fecundação. E aqui tem uma coisa pior ainda, que ela pode ser usada até 5 dias após uma relação desprotegida. Vocês viram que o óvulo tem 48%, 24 a 48%, e o espermatozoide até 72 horas, desculpa, 48 horas, 24 a 48 horas de viabilidade, e o espermatozoide ele tem até 72 horas de viabilidade. Então, o que acontece? Se você fala que não é abortivo, você não poderia usá-la antes, assim, até 5 dias de vida. Concorda? Então, assim, algumas pessoas falam que isso não é verdade, que ela pode ser, sim, abortiva. Principalmente pessoas ligadas à igreja, né, que a gente sabe que vão ter sempre um probleminha em relação a isso. Pode ser usada na pílula combinada e é importante diminuir a ocorrência da gravidez, principalmente em associação com outros métodos. O Pavlov, eu achava que era nome russo, não, mas após o amor mesmo, Pavlov. Você usa 2 pílulas de levonorgestrel de uma vez só. Os métodos cirúrgicos também não devem ser usados na adolescência, a não ser que existam imperativos genéticos ou de saúde para evitar a gravidez permanentemente. A gente tem que usar sempre o uso de preservativos com finalidade preventiva. É interessante que a gente vai fazendo aqui a laqueadura, né, da mulher, que é um método mais complicado, você tem que fazer anestesia, no mínimo, a raquidiana e tal, e no homem você pode ser feito com anestesia local no próprio consultório, né? E essa vasectomia no homem, você tem que... você corta a circulação dos espermatozoides e que são produzidos através do epidídimo. É um método muito seguro que secciona os dois deferentes. Alguns homens, por exemplo, se recusam a fazer cirurgia e outros têm outros problemas. Tem um colega nosso aí que ele fez essa cirurgia e a mulher depois engravidou. Bom, aí fica 2 coisas. Você mata a mulher, você mata o cirurgião, né? Mas tinha que matar a ele, porque ele não fez ele não fez depois o espermograma. E ele, na verdade, recanalizou. Tá bom? Então, isso é uma coisa que tem que ser colocada. Você não pode, tem que usar outros métodos até ver se você não recanalizou. Tá bom? Está acabando, tá, gente? Então, você corta os dois diferentes e não há possibilidade nenhuma de, por causa disso, você ter problemas com o sexo, tá? Mas a questão psicológica, às vezes, é mais importante que tudo. Bom, o principal de questão que a gente gostaria de deixar aqui é que nós temos que, principalmente, ter uma atitude proativa e conversar com os adolescentes, com as adolescentes, já nas primeiras consultas, quando eles começam realmente a ter um desenvolvimento sexual adequado para a idade. Então a gente precisa ter essa liberdade, precisa conversar com os pais, precisa conversar com o adolescente e precisa principalmente conversar conosco mesmo, que às vezes o problema vem com a gente. Tem menina aqui que você vai conversar, eu fico cheio de dedos, etc, etc. Quando eu vejo, ela conversa numa boa, a mãe conversa numa boa, e você que está constrangido em falar isso com elas. Tá bom? Então, assim, toda vez que pega, aproveita a consulta, que eles não vêm aqui com tanta frequência, aproveita a consulta, vê como é que está a maturidade, analisa a família,
e ver o que você pode falar. Então, tem uma hora que você tem que falar o seguinte: você me dá licença que eu vou conversar com ela aqui, e pode ser na sua frente mesmo, se você quiser ouvir. Se você não quiser, você sai e a gente conversa depois. Tá bom? Então, vocês vão ter essa oportunidade muitas vezes. E aí peraí, só um pouquinho que eu perguntou aqui. Marcelo perguntou sobre a questão de como conversar isso. Cada adolescente, você tem que analisar na consulta, você tem que analisar a família, você tem que analisar o adolescente, você tem que analisar você mesmo, que às vezes, igual eu falei com vocês, o problema é com a gente. Então você tem que estar ali disposto a não perder esse momento, que é um momento único, que é uma consulta do adolescente com você, para você falar sobre métodos anticoncepcionais. Isso é uma coisa que assim, é lógico, vem por outra razão, vamos esperar na próxima consulta, na revisão e tal. Mas vem só para fazer uma revisão, eu quero fazer uns exames, né? Aproveita, faz os exames, aproveita e já faz o LH, FSH, para avisar que ela tem hormônios, os hormônios dela já estão na fase púbere, você já tem aumento do seio, você já tem, no caso da mulher, né, aquela quadril característico. Então, assim, pelos pubianos, você pergunta, se você não quiser que você olhe, você pergunta e pronto, você já analisa como é que está o tânia dela ou dele. Tá bom? Tudo tem que ser feito com jeitinho, para poder não ter maiores problemas em relação a isso. Está respondido, Marcelo? Então vamos fazer de nada. Vamos fazer aqui a attendance. Muito bem. Aline. Presente. Amanda Faria. Amanda de Castro Faria.